Oi, turma. Do livro Edificando a Nação, sobre bases e valores, Nídia Regina Limeira André de Souza Costa, um 14º texto, Conhecendo Inimigos, da Nídia Regina Limeira. Na terceira parte deste texto, o socialismo diz: regulemos a esfera social em nome da necessidade de todos terem um mínimo. O comunismo diz: não se pode permitir que todos tenham liberdade de escolha, porque essa é a única forma de todos terem o que necessitam. Mas quem determina o que o povo necessita é a elite que governa, o Estado comunista. No socialismo, se ensina que a única forma de promover bons serviços para todos é dando acesso aos serviços públicos de forma igualitária para toda a população. No socialismo, se amplia mais e mais a relação de direitos. Assim, as pessoas aprendem que têm direito a tudo e que o Estado tem que prover tudo. O Estado passa, então, a promover e ampliar as políticas sociais, principalmente as de distribuição de renda, para que se crie um exército de pessoas dependentes dele. Debaixo dessa influência socialista, o Estado amplia a si próprio, aumentando as instituições e empresas federais, aumentando os concursos públicos, aumentando os impostos, ampliando e diversificando o sistema de cotas, visando a que mais e mais pessoas se tornem ou empregados do Estado ou dependentes dele. A realidade escondida na maioria das pessoas que são simpatizantes do socialismo é que chegará um dia em que todas as pessoas terão que abrir mãos de suas próprias propriedades em favor de todos, porque o Estado não mais aguentará sustentar ou empregar tanta gente. Como a maioria das pessoas não aceitará abrir mão de sua segurança, a única proposta do governo nacional ou globalista será: entregue-me sua liberdade e eu lhe darei a segurança que você precisa. Socialistas e comunistas acreditam que a igualdade, a equidade e a inclusão só acontecem pela intervenção do Estado. O que não propalam é a certeza de que quando o socialismo se aprofunda e se chega ao comunismo, tudo se perde para o Estado, até o controle da sua própria família, dos seus bens e do seu destino. O socialismo defende a igualdade, mas no mundo real, a liberdade sempre gera desigualdade, porque as pessoas são diferentes. Mesmo diante de oportunidades iguais, o resultado sempre será diferente, visto que as pessoas têm méritos diferentes, pois esforçam-se de forma diferente. Os governos socialistas, uma vez constituídos, utilizam-se das minorias para fragmentar a sociedade, colocando umas minorias contra as outras, de modo a que a sociedade fique mais fraca e desunida. Pretos contra brancos, héteros contra homos. Os estrategistas socialistas se utilizam das minorias para chegar ao poder, pois uma sociedade fragmentada não oferece resistência. Os socialistas científicos analisam tudo tendo como base a luta de classes, a qual, segundo eles, transformaria a sociedade por meio de revoluções. Assim, até poucos anos atrás, dizia que a revolução do proletariado era inevitável, mas de fato essa revolução do proletariado não ocorreu em parte alguma do mundo. O comunismo revolucionário não deu certo em lugar algum, pois mesmo implantado em países como a China, Coreia do Norte, Cuba, Rússia, o sistema político comunista só se sustenta na base da força e do confisco das liberdades. No entanto, por incrível que nos pareça, o socialismo está ganhando muitos adeptos em diferentes lugares do mundo, inclusive no Brasil. Agora que o comunismo foi reformatado, ao se afastar da perspectiva econômica e aproximar-se da perspectiva cultural, o chamado marxismo cultural foi teorizado pelo italiano Antonio Gramsci, aí eu não sei falar, gente, o qual defendeu a ideia de que, para conquistar e conservar o poder, o Estado deve usar não mais a força, como nas primeiras revoluções, mas a cultura, literatura, filmes, teatro, música, novelas, moda, imprensa e artes em geral. E a educação. Por isso as escolas e as universidades são tão importantes para a esquerda. O marxismo cultural atua na dimensão da mente, na dimensão das interpretações, levando ideias progressistas a se inserirem lentamente nos costumes da sociedade e no pensamento das pessoas, sem que a maioria perceba. Assim visto,
que a cultura e a educação têm o poder de mudar e formatar percepções, são esses os campos centrais que os estrategistas sociais usam para promover o progressismo, que é um movimento político de esquerda, que se baseia na ideia de que o progresso, leia-se transformações sociais profundas anticonservadoras, é imprescindível para a evolução da humanidade. O progressismo pretende ter influência em todas as áreas da sociedade, mas além da educação e da cultura, colocam o foco na área da religião e na área da política. Na perspectiva esquerdista, o caminho mais fácil para reformatar a sociedade é romper com tudo o que é tradicional e enfraquecer o povo colocando grupos contra grupos. A esquerda é revolucionária desde seu surgimento. Por isso, continua querendo empurrar a sociedade para transformações velozes. As pautas identitárias têm sido uma forma eficiente para enfraquecer os estados nacionais, pois por meio delas pretendem reconfigurar as identidades das pessoas e obrigá-las a se colocar politicamente ao lado da esquerda e a implantar as pautas progressistas. Conseguem isso nas disputas políticas, em que pessoas esquerdistas sejam parlamentares, líderes religiosos, professores, pesquisadores, artistas, juristas, youtubers, dentre outros, tentam influenciar as leis e os costumes de modo a que determinados grupos identitários tenham suas reivindicações atendidas e ganhem visibilidade social. Vou parar aqui. Olha, gente, eu estive dentro da educação, participei de atividades dentro da cultura e hoje eu estou dentro da internet, né? Não sou youtuber, não sei essas coisas aí não, mas eu faço as leituras, sou pitaqueira como qualquer outro que pega uma câmera, grava aquilo que está lendo, aquilo que está falando e coloca na internet. Mas de qualquer forma, eu já estive, né, um pouquinho em cada canto aí do que ele citou. E é bem isso mesmo. Eles não pretendem pegar em armas, até porque eles já viram que em armas perde. O que eles tentam é ir pelo lado mais demorado, mas que tem mais força. A partir do momento que o homem acredita na sua verdade, ele defende a sua verdade, ninguém tira. E como é que se constrói uma verdade? Mesmo que sejam várias mentiras. É dentro do lar, é dentro da educação, é dentro da cultura. Por que que quando o Bolsonaro assumiu a presidência, ele cortou a verba da cultura? Principalmente da cultura. Então, shows, teatro, essas coisas quase não teve na época dele, porque tudo era militância. E ele não deu dinheiro para militância. Como é que ele ia fazer isso para ir contra tudo aquilo que ele acredita? Chegou naquela época que ele entrou, estava tendo uma exposição, não foi nem eu não lembro se ele já estava como presidente ou ele estava entrando como presidente, só eu não vou lembrar mesmo. Mas foi na época ali, próxima. Tinha uma peça de teatro, segundo a esquerda, onde pessoas ficavam nuas no palco e agachado de quatro e uma com a cabeça, vocês podem imaginar, né, em círculo, um atrás do outro. Então, assim, é deplorável uma cena dessa e aí é que tá. Quem vai assistir, para que vai assistir, o que vai aprender com isso? O que desenvolve no ser humano uma cena como essa? Né? E aí toca o quê? É profundidade, nós vamos filosofar sobre isso, porque tem uma pessoa que fica ali lambendo a outra, tal, e aí por isso ela nunca sai da mesma, né? Podia aprofundar, né, e cair numa teoria como essa. Pois bem, só que esse tipo de teoria que vem dentro de um contexto cultural, que é onde as pessoas têm que parar para pensar e chegar nessa conclusão, muitos não vão chegar. Porque a própria educação também não facilita para ter uma visão das coisas de uma forma tão ampla. Se fosse para contextualizar, eu ia buscar esse tipo de informação, vamos lá, né? Vamos combinar. Mas ainda assim é absurdo. E as pessoas que não têm um grau de escolaridade ou que não têm uma vontade de aprender, não têm o desejo de desenvolver a massa cinzenta, vai assistir aquilo ali e vai falar, opa, tudo eu posso. Né? Nesse tipo de governo, tudo eu posso. Então, os caras que ficaram pelados lá em cima do palco, eu também posso ficar aqui. Hoje você anda na academia, você vê a mulherada tudo
seminua. E antigamente, tá na lei, inclusive, existe essa lei ainda, onde ela foi parar é que eu não sei. Atentado ao pudor, uma pessoa seminua na rua ou qualquer outro espaço físico que é público, né? A pessoa faz isso na casa dela, mas aí ela vai no teatro e vê uma situação dessa, ela acha que ela pode fazer isso em qualquer lugar. E é justamente isso que eles querem, né? Não é que seja obrigado a pessoa a fazer, mas que a pessoa veja, crie a modinha e ela faça também. Ah, já que tem ali, vamos lá, vamos fazer também, né? Hoje a modinha é pintar cabelo verde, né, azul. Você vê meninas de 23, 29 anos pintando cabelo de verde, de azul. Tudo bem, cada um com seu gosto, mas eu sempre falei para as minhas alunas, não coloque tinta no cabelo, seja ela a cor que for, porque vocês são novas. O cabelo estraga, né? A gente, depois que passa dos 40, a gente começa a colocar uma tinta no cabelo porque a gente não quer o fiozinho branco. É uma questão de gosto, mas uma questão de modinha você vai se arrepender. Mas hoje não adianta, você vai falar pra uma menina que ela não pode usar o cabelo azul ou verde, seja lá o que for, ela vai falar, você tá me discriminando, aí tá aquela misoginia, né? Hoje tem uma série de coisas que eles foram plantando devagarinho e que já tá virando, né? O contexto social é baseado nisso aí. Tudo eu posso. Eles dão essa liberdade, essa falsa sensação de liberdade, né? Que todo mundo pode, todo mundo tem direito. Todo mundo briga pelos seus direitos, todo mundo briga com todo mundo, enfraquecendo família, enfraquecendo o meio social, as pessoas vão se fechando mais, as pessoas vão. Ai, não quero conversar com aquele lá, não, que aquele ali é da esquerda, não quero conversar com esse daqui, não, que é da direita. Aquele ali, ele é evangélico, ele é da direita. Aquele ali, ele é da esquerda, ele é da Umbanda. Então, assim, vai jogando um contra o outro, vai fazendo aquele cruzamento de arco e flecha, né? Um jogando flecha no outro e se isolando. Consequentemente, cada um vai se isolando. Eles conseguem, através dessas críticas, dessas modinhas, através da cultura, enfraquecer o meio das pessoas. Pessoas desunidas, elas não vão se juntar contra um governo. Pessoas desunidas é ótimo para o governo. Pessoas que brigam entre si por bobagens, porque são tudo bobagem, né? Onde já se viu a gente chegar num 2026, eu jamais imaginaria que a gente ia ficar aqui debatendo se homem é homem, se mulher é mulher. É genética, não tem o que debater. Então tem tanta coisa importante para debater e nós estamos aqui brigando para dar direito ao homem de ser homem e mulher de ser mulher. Então, para vocês verem como é que nós não evoluímos coisa nenhuma. Estamos presos numa roda, né, de críticas, de briga, de conflito, de treta, que não vai levar a gente a lugar nenhum. Pelo contrário, aonde vai levar? Do socialismo que nós já estamos vivendo nesse governo, porque o socialismo não é assim, ele nasce da noite para o dia, é de pouquinho em pouquinho, assim como o capitalismo também. O capitalismo, ele tem o funcionário público, existe o funcionário público, tem como efetivar funcionários, né? E muito funcionário público não gosta do capitalismo porque eles falam que vão privatizar. Mas quem é efetivo, mesmo que privatize, mantém a sua efetividade, porque tem o seu direito adquirido. Não vai ser mandado embora, as coisas não funcionam assim como a esquerda planta. Então, a maioria de funcionário público fica do lado da esquerda, porque fica com medo de privatizarem, a direita entrar e privatizar aquilo que é estatal. Gente do céu. Aí, por conta desse medo de perder o emprego, né, vamos sacrificar a família inteira, vamos sacrificar a sociedade toda, vamos sacrificar o Brasil inteiro. Então, funcionários públicos gostam da esquerda porque a esquerda diz que não vai privatizar. Por que que eles não privatizam, gente? Porque ali é onde lava dinheiro a rodo. Tem uma obra que aconteceu em determinado lugar, que eu não posso falar onde. Aqui em casa eu fiz um monte de reforma. 2 cômodos, para você levantar 2 cômodos e deixar acabadinho, você não ia gastar, não chegava a 50 mil. Falando ainda de comprar material, mão de obra,
não ia chegar a uns 50 mil. Chutando bem mais alto ainda, muito mais alto, 100 mil que fosse. 2 cômodos, vai. Uma casa com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro custa 330 mil. Agora, 2 cômodos só. Sem banheiro, sem nada, 2 cômodos. Tô falando de levantar 2 cômodos. Vamos chutar bem alto, chutando bem alto, ganhando muito dinheiro em cima desse bem alto, 100 mil. Tem uma placa na frente de determinado local onde eu passei, milhões, 2 cômodos. Então, ter nas mãos algo público é ótimo para o governo. Toda criação de governo é ótimo para eles, porque é um desvio de verba tremendo. Se o negócio custa 100, eles fazem 100 milhões, né? Então, por isso que o governo socialista gosta tanto das coisas estatais, porque tem um jeito de ganhar dinheiro em cima disso. Olha só o que acontece com o INSS, é sempre vítima do mesmo governo. Porque é estatal, tá lá no nome, tá na mão da estatal. Tira da estatal para você ver se vai acontecer um negócio desse. Vai ter corrupção? Provavelmente, todo lugar tem. Mas não vai ser tão escancarado e tão grande como a gente vê em governos. Porque ali tá na mão do cara todo o dinheiro, todo o imposto que ele arrecada tá na mão dele. E ele faz o que ele quiser com esse dinheiro, ele inventa o que ele quiser, ele presta conta como ele quiser, porque para quem ele está prestando conta também faz parte do sistema. E a gente fica aqui, né? Maravilha, o governo faz tudo. Ou ele vai segurar as pessoas pelos empregos públicos, ou ele vai segurar as pessoas pelos bolsas da vida. E aí ele ganha uma turma desse jeito. Ganha outra turma de pouquinho em pouquinho através da cultura, da educação, colocando na cabeça das pessoas que o socialismo é o melhor. Que o problema está lá no capitalismo. Ali tem genocídio, ali tem pessoas que vão fazer e acontecer, e é o bicho papão. E a criança lá da escola já está aprendendo isso. E os pais vão vendo o seu filho virar filha e achando que é normal, porque hoje em dia, e não é, é coisa que está sendo incutida de pouquinho em pouquinho. Eu vejo pessoas comemorando o futebol, nada contra, pode comemorar à vontade, que eu não tenho nada a ver com isso, mas eu vejo pessoas comemorando o futebol, olhando minuto por minuto de jogo, mas eu não vejo pessoas no mesmo entusiasmo, na mesma vontade, no mesmo empenho para assistir um vídeo como esse aqui de estudo. Eu não vejo pessoas vibrando, querendo entender sobre política como querem entender de futebol. E o nosso país está aí, ó, desse jeito. Tudo bem, cada qual. Mas é só para vocês pararem e pensar. Por que nós chegamos a esse ponto? Né? Um tiririca se apresenta, ganha a eleição, que nem o Clodovil, quando ele ganhou a eleição, ele virou pro Bolsonaro e falou assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque eu coloquei para tirar sarro do governo, para mostrar que isso aqui tudo é uma palhaçada. E eu ganhei sem saber que eu ia ganhar, eu não sei nem o que eu vou fazer aqui. Aí o Bolsonaro falou, não, a gente vai te dar um apoio e tal, para você poder trabalhar, fique em paz. Mas quantos Clodovil deve ter lá dentro? Quantos Tiririca tem lá dentro? Que não sabe nem por que tá lá. E o povo tá colocando político desse naipe lá. Quer dizer, entra os que são socialistas, os que são da esquerda, entra aqueles que não sabem por que estão lá, e a minoria que estão querendo brigar, que estão querendo conseguir uma vida melhor de fato para nós, eles estão ali sem força. Porque nem o pessoal que deveria apoiar, que somos nós aqui do lado de fora, quem votou, nem nós apoiamos. Qualquer coisa que a direita faça, a gente não perdoa. Qualquer erro que tiver, a gente vira as costas. Ah, eu acreditava tanto naquele político, agora ele cometeu esse erro, eu não quero mais saber dele. Não me representa mais. E quem te representa? Ah, nenhum. Aí já desiste de política. Porque aquele que gostava não deu certo. Lógico que vai acontecer um monte de político que vai dar certo, outros que não vão corresponder, mas se a gente não for tentando, se a gente desistir no meio do caminho, nós corremos o risco de virar um país comunista. Por enquanto, a gente só está no socialismo. E já está ruim, né, gente? Deixa chegar o comunismo então, para vocês verem o que é ruim.